Nesta manhã vamos louvar a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Ele nasceu para ser o Salvador do mundo. Ele é o teu Salvador, Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria. Então, aprenda este hino que eu vou cantar agora, que fala acerca de louvar ao Rei Jesus. Jesus nasceu para ser o Rei. Venho oferecer-me prostrado ante a ti, meu coração, entrego a ti. O céu vestiu-se de gala, jamais viu-se algo assim. Venho oferecer-me prostrado ante a ti, meu coração, entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Num humilde presépio ali em Belém, nasceu o nosso Rei. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram aqui a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E Ele deu a sua vida por ti. Dai louvores ao Rei, louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Louva a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Olá, bom dia a todos os meninos e meninas. Eu espero que vocês estejam felizes, contentes por mais um dia que Deus nos deu. Pois é, todos os dias nós devemos nos agradar e ficar felizes por mais um dia que Deus nos deu. E vocês sabem uma coisa? Na semana passada, nós falámos acerca de uma notícia que Deus deu àquele que iria ser o marido de Maria. Vocês se lembram como é que ele se chamava? José. E o que é que Deus disse a José? Para ele não temer receber a sua esposa Maria e que ele também iria ser o pai de Jesus. E José ficou assim um pouco com medo com esta notícia e tentou se esconder de Deus. Mas sabem, como Deus vê tudo, foi ter com ele e diz que José estava a dormir muito bem e que de repente um anjo apareceu a José. E lembram-se o que é que o anjo disse a José? Ainda se recordam desta história? Da história da semana passada?
Onde é que nós lemos? Na semana passada. Quem é que se lembra? Nós lemos Mateus 1, 18 a 25. Vocês querem recapitular para se lembrarem melhor? Mateus 1, 18 a 25. Então vamos ler como é que será que José soube que ele iria ser o pai de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, não tenhas medo, receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto se cumpriu, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, isto significa que aquela promessa que o profeta Isaías já tinha feito anteriormente, ela se cumpriu. E então, qual era a promessa? Que a Virgem, Maria, iria ter um filho chamado Jesus e também chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco, como nós já cantamos nesta manhã, o Emanuel, que é o Deus conosco. E José, quando acordou, fez como o anjo do Senhor lhe ordenar e recebeu a sua mulher. Então, José também era um homem fiel, ele era justo e era obediente à voz de Deus, porque ele obedeceu a tudo o que o anjo lhe ordenara. Os anjos são enviados por Deus para nos revelarem mensagens, de Deus. E o que é que o anjo do Senhor revelou a José? Que para ele não ter medo de receber a sua mulher, porque o bebê que ela ia ter na sua barriga era Deus que o ia formar. Mas ele ficou com um bocadinho de receio, mas depois confiou no Senhor e assim aconteceu. E Maria teve mesmo aquele bebê. Então tudo o que Deus revela ao nosso coração é para nós cumprirmos, porque vai acontecer. E é verdade, porque Deus não mente. E então, no final da lição anterior, nós fizemos uma árvore e depois a Sara fez com uma caneta umas bolinhas. Mas sabem, depois encontrei nas minhas coisas uns pompons e decidi colar. E olhem que bonita que ficou a árvore. Não acham? Nas próprias bolinhas pus cola e fixei estes pompons. E estes pompons vocês até podem encontrar nas lojas dos chineses. Se vocês depois quiserem copiar esta ideia, fica muito gira esta árvore de Natal. Vocês já já fizeram a vossa árvore de Natal em casa? Já colocaram os vossos presépios? Já enfeitaram com as luzes? É muito bonito, não é? E normalmente nós fazemos a nossa árvore de Natal no dia 1 de dezembro. A Sara, por exemplo, fez um pouco antes. Mas há pessoas que gostam de fazer rigorosamente no dia 1. E fica muito bonita a nossa casa, enfeitada, com as luzes, com o presépio, com as bolas. Ficamos com a casa tão bonita. E porquê é que nós enfeitamos a nossa casa? Porque estamos a celebrar o nascimento de Jesus. E não tem mal. A nossa casa fica mais bonita. Porque sabem uma coisa? Como estamos a festejar o nascimento de Jesus, significa que Jesus, ele nasceu e Jesus veio trazer alegria. Então a nossa casa também deve estar enfeitada
porque sabemos que Jesus, ele está presente em todo o lugar e até na nossa casa, é verdade. Então a nossa casa deve estar bonita para estarmos sempre alegres e pensarmos no significado do Natal, que é Jesus. Então, nesta manhã, a Sara vai contar-vos uma história ainda acerca do Natal, também acerca de uma notícia. Vocês sabem, quando nós abrimos o telejornal, quando nós ou compramos o jornal, ou vemos as notícias na televisão, os jornalistas falam-nos sempre de notícias e algumas são boas, outras são más. Quando as notícias são boas, nós ficamos alegres, sorridentes. Mas que boa notícia! Amanhã, por exemplo, se dissermos assim, amanhã vai estar um dia esplêndido de sol. E nós ficamos todos contentes. Que bom, amanhã vai estar um dia muito bom. Mas se as notícias forem amanhã vai chover, vai estar muito frio, vai haver trovoada, nós já não gostamos muito dessas notícias e ficamos até tristes. E, por exemplo, aquelas notícias que nós às vezes ouvimos, por exemplo, quando alguém morre, ou, por exemplo, agora na pandemia, que estamos sempre a ouvir estas notícias de que mais pessoas morreram, que mais pessoas estão doentes, que mais pessoas estão infectadas. Como é que nós ficamos? Ficamos tristes, porque pensamos no sofrimento que aquelas pessoas devem estar a passar. Mas, assim, uma notícia muito boa que vocês gostassem de receber. Pensem lá. Assim, neste momento, assim, uma notícia muito boa que realmente iria mudar a vossa vida. Uma notícia assim, esplêndida, excelente, que vocês iriam adorar se recebessem. Por exemplo, se dissermos assim, amanhã vai haver pessoas na rua a cantar. É uma boa notícia? É uma boa notícia. E é muito bom cantar. Amanhã o coronavírus vai acabar. Também era uma excelente notícia. Mas não é dessa notícia que a Sara hoje vos vai falar. Eu trouxe aqui uma carta e vocês sabem, nas cartas nós enviamos cartas, por exemplo, agora no Natal, há pessoas que enviam cartas pelo correio a enviar até notícias, por exemplo, como é que estão os seus familiares, a desejar as boas festas. Podemos colocar no correio uma carta até para enviar, por exemplo, uma carta a dizer as boas festas, ou como eu já tinha dito, ou podemos enviar uma carta para alguém com uma notícia. Pois é, e antigamente não havia assim estas cartas de papel, onde nós colocamos aqui o postal ou o que for e a pessoa quando abre a carta vê o que está lá dentro e recebe a notícia. Antigamente isto não acontecia. Mas hoje nós vamos falar acerca de algo muito bom que aconteceu há muitos anos atrás. E essa história está escrita na Bíblia. E ela está escrita aonde? Está escrita no livro de Lucas, que fica no Novo Testamento, no número 2, portanto, capítulo 2, desculpem, e vamos ler do 8 ao 20. E o título é Os Pastores de Belém. Então, como a Sara já falou na semana passada, tinha havido um recenseamento lá em Belém. Como diz no capítulo 2, vamos ler então do 1 ao 7 para relembrarmos o que a Sara já contou acerca do nascimento de Jesus. E diz: E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirénio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho, primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, como nós já falamos na semana passada, as estalagens estavam cheias. A cidade de Belém estava um rodopio. Todas as pessoas andavam de um lado para o outro porque queriam se alistar e queriam fazer o seu recenseamento. Com o recenseamento, ficamos a saber quantas pessoas existem na cidade. E Maria e José também se queriam alistar, mas não havia para eles lugar em nenhuma estalagem. Eles procuraram, eles bateram à porta de várias hospedarias, mas não havia para eles lugar. Eles tiveram de viajar, como a Sara mostrou, assim num burrinho. Lá vai José com Maria. Maria já estava muito cansada, não é? Já estava quase a terminar o seu período de gravidez. E lá foram eles até Belém. Eles caminharam durante muito tempo. Foi um longo caminho, não havia carro como há hoje. E chegaram a um lugar, a um estábulo, onde estavam alguns animais. No estábulo vivem animais. E os animais estavam lá a alimentar-se. E era uma noite fria. Era de noite quando eles chegaram. E diz que foi no estábulo, onde estavam os animais, que Maria e José tiveram o seu bebê Jesus. E diz que o colocaram lá no comedouro, no comedouro dos animais, que está aqui, e colocaram palha e o bebê. E então Deus preparou tão bem o nascimento do seu filho, que estava ali tudo o que ele precisava para estar quentinho. E sabem quem é que o aquecia? Os próprios animais. Por isso é que nós colocamos no nosso presépio os animais. E agora, Maria e José estavam ali com os animais, com o seu bebê Jesus, e agora todos estavam esperando esta boa notícia. Então vamos ver qual foi a notícia que aconteceu lá em Belém. Eu vou abrir a carta. Vamos ver o que é que aconteceu. O que é que a carta nos diz? Que notícia terá ocorrido? Que notícia é que o anjo foi dizer aos pastores que estavam lá a guardar o rebanho com as suas ovelhas? Vamos ver então, nesta lição, o que é que o anjo disse aos pastores. Que notícia o anjo foi dizer aos pastores que estavam lá no campo a guardar as suas ovelhas? Então, ele disse assim: na cidade de Davi nasceu o Salvador. Jesus nasceu. Esta foi a melhor notícia que os pastores alguma vez podiam ouvir naquela noite. O céu estava estrelado. Então, vamos ver. Capítulo 2, e vamos hoje estudar então estes versículos, do 8 até ao 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura.
e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, nesta história, nós aprendemos que os pastores estavam lá no campo a guardar os rebanhos, as suas ovelhas, quando de repente apareceu um anjo que lhes disse: Não temais, trago-vos boas notícias. E estas notícias que o anjo revelou aos pastores era para todos. Na cidade de Davi, lá em Belém, nasceu o nosso Salvador Jesus. Quando forem a Belém, encontrarão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E diz que naquele momento, além do anjo que apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, aqueles que estavam no céu. E diz que eles glorificavam a Deus e diziam: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, estes exércitos que Deus enviou do céu, eles louvavam a Deus por esta notícia. Então eles estavam tão felizes pela notícia que Jesus tinha nascido, que só tinham vontade de abrir a sua boca e louvar a Deus e cantar para Ele. E quando os pastores souberam desta notícia, eles disseram: Vamos! Os pastores diziam uns aos outros: Vamos embora, vamos despachar, vamos para Belém, queremos ver Jesus. E foram o mais depressa que podiam, até encontrar o estábulo onde estava Jesus. E quando viram Jesus, eles se maravilharam e contaram a todos o que tinham ouvido e o que tinham visto. Eu creio que nós nunca vamos poder sentir o que estes pastores sentiram ao ver Jesus, Maria e José lá na manjedoura. Eles devem ter ficado tão felizes, tão emocionados, porque foram os primeiros a saber que Maria e José tinham tido um bebê, Jesus. E diz que depois, eles, quando saíram do pé de Maria e José, glorificavam, louvavam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eles estavam a ver que todas as promessas que Deus tinha feito através da sua palavra estavam-se a cumprir. Eles estavam a ver lá Jesus na manjedoura. Então Jesus tinha nascido no coração daqueles pastores. E Jesus também nasceu no teu coração. Esta palavra nos ensina a entender que do Natal nós também devemos estar agradecidos por Jesus ter nascido. E o que é que nós devemos fazer ao saber que Jesus nasceu, ao ouvir esta história? Que tal como os pastores louvaram e glorificaram a Deus, nós também podemos abrir a nossa boca e louvar a Deus. Mas como? Como é que nós podemos fazer isso? Cantando, orando, agradecendo, dizendo: Jesus, obrigada, Deus, por teres enviado o teu filho Jesus. Obrigada porque ele vive em mim, no meu coração. Nós podemos dizer estas palavras a Deus e agradecer-lhe, como o Pai, por ter se preocupado connosco, por ter nos amado tanto, ao ponto de enviar o seu filho Jesus para nascer. E sabem, Jesus nasceu, mas mais tarde ele depois morreu. Morreu para nosso bem. Ele morreu, mas depois ressuscitou. Então, Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso tempo, o tempo que nós lhe pudermos dedicar a estudar a palavra, a cantar para Ele, a orar a Ele. Ele merece, porque Ele veio para nos salvar. Ele veio para te dar a paz, para te dar a força, para te dar a alegria, para te dar tudo o que tu tens hoje. Então nós devemos estar gratos e agradecidos a Jesus por Ele ter nascido por nós e para nós. Então, nesta história, o versículo-chave que eu quero vos deixar, ele encontra-se em Lucas 2, versículo 14, e diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então,
a Sara fez aqui um anjo. Tem aqui um rolo de cozinha que eu tinha aqui guardado e fui à internet, vocês também podem ver, e ver um anjo. Podem ver figuras de anjo. Clicar na imagem, guardar e depois recortar. E eu encontrei este anjo e este anjo já tinha o versículo e era este. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, este também pode ser um desejo do nosso coração, de nós continuarmos a glorificar a Deus, a louvá-lo, a desejarmos que a terra tenha paz e boa vontade para com os homens. Certamente, este também é o desejo de Deus e de Jesus para a nossa vida. Que haja paz na terra, que nós o louvemos, que o adoremos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz por nós todos os dias. Então, e que haja boa vontade entre nós. Então, este é o versículo-chave, Lucas 2,14. Mas Lucas 2,11 também tem uma mensagem importante que diz: Pois na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós temos aqui várias características de Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o nosso Senhor. E como Ele é Senhor, Ele reina sobre tudo. E depois coloquei aqui outro rolinho de papel. Eu guardo os rolinhos de papel higiênico precisamente para depois fazer estas atividades. Isto é purpurinas que eu coloquei em cola para simbolizar a luz que apareceu no céu. Imaginem, além do anjo, diz que depois apareceu no céu uma intensa luz com um exército dos exércitos celestiais. E então eles disseram: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, esta intensa luz que apareceu nos relembra que Jesus nasceu. E então, mais coisas que nós podemos aprender. Jesus Cristo, Ele veio para todos. Ele ama-nos independentemente da nossa condição social. Então, como nós vimos, Jesus nasceu lá numa estrebaria, onde havia uns animais, um lugar humilde, não havia riquezas, mas Ele nasceu neste lugar que aos nossos olhos parece ser o mais pobre. Para quê? Para nos ensinar que Ele também, Jesus também nasceu para os pobres, para aqueles que estão abatidos. Ele nasceu para os ricos. Nasceu para todas as pessoas. E Ele ama a todos de igual forma. Não há maior amor do que o amor de Jesus e nós não conseguimos entender nem ver como Ele nos ama. Mas devemos entender que Ele nos ama. Depois, outra coisa que nós devemos aprender, que eu já disse, que tal como os pastores louvaram a Deus assim que viram Jesus e foram logo contar às outras pessoas: Jesus nasceu, Jesus nasceu. O que é que nós podemos fazer diferente neste Natal? Que parece que vai ser tão diferente. É contarmos às outras pessoas que Jesus nasceu. Olha, o Natal, apesar de ser diferente este ano, mas há uma coisa que não mudou, é que Jesus nasceu e o Natal é o nascimento de Jesus. Então podemos usar a nossa boca e adorá-lo por aquilo que Ele é e faz. E podemos fazer isso a qualquer hora, a qualquer minuto, todos os dias do ano. Jesus nasceu num estábulo e foi colocado no comedor dos animais. Isto mostra que até a pessoa mais pobre do mundo merece o amor de Jesus. Será que as crianças lá em África, aquelas que não têm nada, aquelas que muitas vezes não têm refeição, será que Jesus também nasceu por elas? Sim, nasceu. Ele se preocupa com cada uma delas e tem um plano para cada uma delas. Então, se tu podes orar, também lembra-te destas crianças, que Jesus também as ama. Ele ama as crianças de todas as nações, chinesas, hindus, brasileiras, italianas, portuguesas. Ele ama as crianças de todas as estações, de todas as nacionalidades, todos os países. Então, outra oração que nós podemos fazer é nos lembrarmos das crianças neste Natal.
O amor de Deus por nós é grande. Ele nos ama, Ele nos amou em primeiro lugar. Como é que nós podemos ver que Jesus nos amou em primeiro lugar? Quando sabemos que Deus, o Pai, Ele prometeu que iria enviar o seu Filho Jesus para ser o Salvador. Então, vamos ler 1 João 4, 7, 21. Primeira de João 4, 7, 21. E diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Temor é medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, nos ensina estes versículos e vamos nos focar no versículo 19 que diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós temos amor, foi porque Deus colocou no nosso coração e Ele nos amou primeiro, em primeiro lugar. Os pastores estavam tão contentes por tudo o que tinham ouvido e visto, por isso não pararam de louvar e glorificar a Deus. Louve e agradece a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus ao mundo por ti, para te salvar. Nós podemos orar nesta manhã, agradecendo a Deus por tudo o que Ele nos tem dado. E podemos louvá-lo, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele é. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Por seres o nosso Salvador Jesus. Porque nasceste para nos salvar. Porque limpas o nosso coração. Porque limpas os nossos pecados. Porque estás sempre connosco. És fiel. És amigo. És verdadeiro. És o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por cuidares de cada criança de todos os países. Oramos por cada uma delas, por aquelas que não têm que comer, por aquelas que neste Natal estão tristes. Ó Senhor, anima os seus corações, guarda cada uma delas, guarda as suas famílias, Senhor. Oramos, Senhor Jesus, por todas as famílias, Senhor, para que neste Natal, Senhor, elas se sintam seguras, que haja alegria em cada uma delas, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, o teu louvor, coloca, Senhor, o teu amor em cada coração, para que não fiquem tristes, Senhor. Ó Deus, e quando existem famílias em que existem alguns familiares que estão doentes nos hospitais, Senhor, consola os seus corações, dá vida, dá esperança, Senhor, a cada uma. Ó Deus, fala, Senhor Jesus, ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dependentes da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos-te, a buscarmos a Tua presença, Senhor, sempre e cada dia, a tirarmos tempo para ler a Tua Palavra, a tirarmos tempo para orar, a tirarmos tempo para cantar, para Te glorificar, Senhor, como os anjos fizeram, Senhor, a dar as boas novas àqueles que precisam, Senhor, de esperança, Senhor. Deus, coloca o Teu amor, a Tua graça na nossa vida, Senhor, para que sejamos diferentes. Amém. Então,
já percebemos esta lição bíblica, já oramos e agora está na hora de fazermos a nossa atividade. Então, estão preparados para mais uma atividade? Nesta parte da lição, eu vou fazer então uma manjedoura, porque nós falámos que os pastores estavam prontos para ir ver Jesus na manjedoura. E na manjedoura, vocês sabem, a manjedoura foi construída com o comedouro dos animais, onde os animais comiam e depois colocaram palhinhas e deitaram lá o menino Jesus. Então, na nossa atividade, vamos precisar de uma folha branca, eu dobrei-a ao meio. Vamos precisar de canetas de filtro, podem usar, eu tenho estas pequeninas que me dá mais jeito. Eu vou tirar a cor castanha. E depois vão precisar de um rolinho de papel higiênico. Estão a ver porque é que eu guardo os rolinhos de papel higiênico? Porque normalmente tenho usado agora bastante nas últimas atividades de Natal. Vamos precisar de cola. Tem que ser uma cola que cole bem. E se calhar vamos usar umas purpurinas. E então vamos começar e também comprei uma saquinha de palhinhas para colocarmos então na nossa manjedoura. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos usar aqui a nossa folha e vamos tentar desenhar um bebê. Vamos desenhar então o bebê Jesus. Vamos desenhar aqui uma bolinha, pode ser a cabeça. Pronto, mais ou menos assim. Faz de conta que o bebê Jesus estava assim deitado lá na manjedoura. Depois, vamos usar então a tesoura e vamos cortar. Pronto, e temos aqui o nosso bebê e agora guardamos. Agora, com o nosso rolinho de papel, vamos cortá-lo aqui ao meio. Agora atenção, aqui é importante. Vamos aqui também puxar o cartão que vai servir de manjedoura. É importante cortarmos as palhinhas, porque estas são grandes. Então agora vamos cortar as palhinhas. Porque estas são grandes, mas acho que no aqui há uns saquinhos com mais pequeninas. Eu não encontrei pequeninas, encontrei grandes. Por isso é que estou agora a cortá-las. Pronto, vamos tentar aqui mais um bocadinho.
vocês tiverem dificuldade, podem pedir ajuda aos vossos pais, que eles vos ajudam a cortar. Pronto, o importante é terem as palhinhas. Agora vamos com a cola colocar aqui uma boa quantidade de cola para colar as palhinhas. Cuidado com a cola, com as mãos. E agora vamos usar aqui as palhinhas e tentar colar assim. E atenção às vossas mãos. Vamos colocar aqui mais um bocadinho e podem colocar aqui mais palhinhas. O importante é ficar cheio. Vamos lá ver se eu consigo. Sabem que a cola cola-se a todo lado. Mas todos os bocadinhos que tiverem preencher de palhinhas, preencham que fica mais bonito. Pronto. Esta aqui ficou. Eu já vos mostro como é que fica. Pronto. Fica mais ou menos assim. Estão a ver? Agora, vamos tentar colocar o nosso bebê aqui. Ele fica assim nas palhinhas. Agora, para lhe dar um bocadinho de altura, pronto, mesmo que não fique colado, mas que se veja, não é? Pronto. Portanto, tentem que fique mais ou menos de um lado e do outro do mesmo tamanho. E pronto, e depois colocam aqui o bebê Jesus nas palhinhas, não é? Estão a ver aqui? E já tem aqui uma manjedoura toda bonita, não é? O que é que nós podemos aqui colocar? Com a caneta, podemos colocar o nosso versículo, que é, se lembram? Lucas 2:14. Esta atividade é muito simples, não é? Com um rolinho de papel higiênico, nós podemos fazer uma manjedoura e até oferecer a alguém e dizer: olha, sabes uma coisa? Jesus nasceu, por isso é que eu celebro o Natal. E colocam aqui o bebê Jesus deitado. Com as purpurinas temos de ter mais atenção, mas também podemos fazer usar os cartões que sobraram e colocar aqui algumas purpurinas. E isto nos faz lembrar que houve brilho.
houve brilho. Os pastores, ao saberem que Jesus nasceu, ficaram todos contentes e o céu se iluminou. E então, podemos depois colar aqui à nossa manjedoura. Dizer, Jesus nasceu! Podemos até colar aqui, com algum cuidado. Cuidado com as mãos. E podemos colar aqui. Fica mais bonito. Fica assim uma manjedoura mais bonita. Olha, vê? Fica diferente, fica bonito. E vocês depois podem dizer que até o céu ficou iluminado quando o anjo anunciou aos pastores que Jesus tinha nascido. E pronto, terminamos assim a nossa atividade e a nossa lição. E eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Para a semana vai ser também uma lição super especial, super diferente, porque vamos falar acerca dos Reis Magos. Vamos então saber como é que tudo aconteceu e como é que Jesus e Maria e José receberam a visita dos Reis Magos e o que é que os Reis Magos terão levado de presente para Jesus. E depois vamos aprender a fazer estrelas de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição e principalmente o desejo que eu tenho é que fique sempre guardado no vosso coração estas mensagens de Natal. Continuação de boas festas e que tudo possa correr bem. E não se esqueçam, louvem a Deus e orem e leiam a sua palavra todos os dias. Isso é o mais importante. Amém.